Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, vamos começar a semana. Hoje, dia 7 de agosto, até o dia 10 de agosto. Então, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou estar recebendo 4 pessoas maravilhosas que decidiram cuidar de alguém. Então hoje vou falar com a Cris Monteiro, que cuida do pai, seu Haroldinho. Vocês devem conhecer do Memórias do Alzheimer. Ela já fez live comigo há 2 anos atrás. E o que acontece? Algumas coisas aconteceram, mudaram. E vamos saber um pouquinho mais sobre isso, ok? Eu estou ligando aqui a live no computador para eu poder acompanhar o chat. Seja bem-vinda, Ângela, Bruna. Vocês estão entrando aqui, valeu. Pessoal chegando devagarzinho. A live sempre fica gravada. Obrigada, Irene. A live sempre fica gravada, então hoje a gente vai estar conversando sobre Alzheimer, sobre o cuidado. Eu tenho uma pergunta aqui única para ela. E quem não me conhece ainda sabe que eu cuidei da minha mãe por 9 anos com Alzheimer. Sou psicóloga. Na pandemia, em 2021, eu me formei em gerontologia. E continuo sempre estudando e pesquisando, trazendo informações dentro daquilo que eu posso, para contribuir do meu conhecimento, da minha experiência e compartilhar com vocês. Ok? Daqui a pouco ela estará chegando. Memórias do Alzheimer, Cris Monteiro, e vamos conversar um pouquinho como é que está o pai dela, o Haroldo, que vocês já conhecem, tá ok? Hoje é dia da gente bater um papinho com psicóloga, conversando sobre o acompanhamento, a evolução. Boa noite, tudo bem? Margarete, que bom que você me segue aqui também, seja bem-vinda. Já vi aqui algumas pessoas também que eu reconheço o nome, lá do outro canal, né, Irene? Jussara e tudo mais. A Cris chegou, vou mandar o convite para ela. Eu acho que ela já... Não sei porque eu não estou conseguindo. Manda para mim, por gentileza, porque ele tá como se eu já tivesse enviado. Eu não enviei. Não estou conseguindo mandar o convite. Demência vascular, né? Jussara. Sim, conheço. Você consegue mandar para mim, Cris? Porque tá travado aqui, eu não consigo mandar. Será que eu tenho que atualizar alguma coisa? Enviou, vamos ver aqui se eu consigo aceitar. Sejam todos bem-vindos, vão entrando aqui na live. Já aceitei. Aí, já tá aí. Tudo bem? Ei, Ruane, tudo bom? Tudo. Vou aumentar aqui o volume. Estava baixo, porque eu estava de fone de ouvido. Que bom te ver. Que bom, né? Bom sim, bom sim. Muito bom. A gente conversou tem uns 2 anos atrás e a gente bateu um papinho sobre o Alzheimer do seu pai, a forma que você cuida e etc e tal. E esse ano eu resolvi convidar novamente algumas pessoas que já passaram aqui no canal para a gente estar vendo como é que está se virando, como é que está acontecendo e outras coisas, porque muita gente
precisa de informação. Hoje mesmo, na fisioterapia onde eu faço pilates, uma pessoa falou que a mãe tem demência, só que ainda não decifraram o que era. No outro dia, no mesmo lugar também. Quer dizer, cada vez mais aparecendo. E está se tornando muito assustador, porque algumas pessoas estão descobrindo de forma tardia. Juan, Não, enquanto você fala, eu só vou abrir a porta porque uma pessoa chegou e está sem chave. E meu pai está jantando e não, vai ser aquela confusão. Então vamos não, lá. fica à vontade, sem problema nenhum. Vai andando e conversando. Então, como eu estava falando, de forma tardia, então é importante a gente, nos primeiros momentos de percepção de que algo está confuso, algo não está batendo, a gente, né, com todos os medos e receios de ouvir alguma coisa que não é legal, a gente acompanhar o nosso pai, nossa mãe, sogra, sogro, irmão, não importa quem, e ter esse diagnóstico fechado o quanto antes, para a gente começar o tratamento. É, Conseguiu resolver aí? pronto. Resolvi, De volta. tranquilo. Meu filho também chegou faltando 5 minutos. Eu até falei com ele, 5 minutos você, ó, eu ia ter que fazer a mesma coisa, passear com o celular para abrir a porta. Ai, ai, o pessoal aqui te cumprimentando, tá? Cris, eu queria começar com uma pergunta. Quer dizer, antes de começar com uma pergunta, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece. A Neuza está chegando aqui, lá do grupo. Corações Entrelaçados, a Maraci chegou também, outras pessoas estão chegando, mas eu queria que você tivesse se apresentando para quem ainda não conhece, você trabalha com fotografia, quer dizer, falasse um pouquinho de você, afobada, coitada, estou aqui comentando, está sempre na correria ela. Na verdade, hoje eu passei por uma situação que foi a primeira vez. E quase que eu pensei em falar para a gente deixar para outro dia essa conversa. Porque por mais que sabe que algumas coisas vão acontecer e que fazem parte, né, até a gente assimilar e incluir, a gente precisa de trabalho, né? Como tudo na vida, as coisas não vão ser como um passe de mágica. A gente precisa trabalhar, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas precisa de um pouquinho de tempo. Então eu estou um pouco, nem sei a palavra, eu estou um pouco assim, surpresa. Mas vamos lá. Meu nome é Cristina, eu sou fotógrafa já há muitos anos, mais de 20 anos, que eu amo trabalhar com essa contação de histórias através da fotografia. E há alguns anos também me formei em constelação familiar e também faço atendimento, né? Então eu trabalho hoje com a fotografia, com a constelação, com essas práticas que trazem um olhar para a gente mesmo e com o intuito de se conhecer, de viver melhor, né, aqui nesse lugar, com todas as demandas, com todos o que vem para nós, né? E também estou cuidadora do meu pai, Haroldo, que tem Alzheimer a gente calcula mais de 10 anos e mora conosco há 2. Então eu vou pedir licença para a gente fazer uma respiração aqui, eu principalmente, que eu acho que eu estou precisando. Sim. Já passei um óleo essencial, mas para a gente respirar e sentir o corpo, sentir o ar preenchendo as nossas células, trazendo entendimento, trazendo paciência com nós mesmos, com quem a gente cuida, com o tempo. E a gente vai chegando nesse lugar devagar, deixando as demandas aqui do lado, tudo que a gente
precisa fazer, sentindo o nosso corpo, o peso do nosso corpo, nos trazendo para esse lugar. E chegar, né, o máximo inteira possível que a gente consegue para essa conversa. Obrigada, Ruana, por, né, ter lá atrás me chamado para conversar, né? Vocês chegaram aqui muito antes de mim e eu cheguei depois e não sabia nada disso daqui, né? E foi muito bom ter também a sua acolhida. E aqui estamos de novo para falar um pouquinho. Há 2 anos atrás, você estava recebendo seu pai na sua casa e ainda se adaptando a essas rotinas. E hoje eu acredito que você já esteja mais preparada, porque nós, como pessoas, amadurecemos quando tomamos decisões de estar ali, de cuidar e etc. E eu te coloco à vontade, se você não estiver bem, quiser transferir, as pessoas vão entender. Se você achar que dá para fazer a live, vamos fazer. O principal é eu estar nessa posição respeitando o seu momento. Porque eu sei que você o faria também se fosse o contrário. Isso faz parte, né, do autocuidado também, né? Eu pensei e falei, vamos lá. Vamos lá, então? Então tá bom. A minha pergunta é justamente algo que como eu falei para vocês, pessoal, eu estou com o computador ligado com o chat aqui, para facilitar até a leitura, porque algumas pessoas já estão fazendo alguns comentários interessantes, que de repente depois eu dou uma paradinha para ler. O que acontece, Cris? Eu aprendi na pele que o autocuidado é necessário desde sempre. E eu tenho batido nessa tecla já logo depois. Vai fazer 4 anos que minha mãe partiu, eu não me cuidava, eu me larguei. E emocionalmente eu acreditava que eu estava bem na época. E depois é que foram aparecendo as complicações por eu não ter me cuidado. Então, hoje em dia, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre isso. Gente, não tem como tirar as perguntas da tela, só se eu silenciar. Aí vocês não vão conseguir participar da live, tá? Só respondendo uma pessoa. Então, o que acontece? Acontece que eu estava assistindo um documentário e a entrevistadora fez a seguinte pergunta: quem é que cuida do cuidador? Como é que é esse cuidado? Inclusive, eu fiz um videozinho de 10, 12 minutos no domingo falando sobre isso. Por quê? Porque nós que estamos aqui, nós que já passamos por tudo isso, não o seu caso, que você ainda está na batalha do dia a dia, mas eu e outras pessoas que já vivenciaram esse cuidado e, infelizmente, não se atentaram nos sinais dos nossos corpos e emoções, precisam ouvir. Quem é que cuida do cuidador? Inclusive, eu recebi um comentário que falava assim: como é que você consegue se cuidar se eu não tenho tempo nem para tomar banho? Eu tomo banho de madrugada. Porque eu fico 24 horas ali. E eu respondi: você vai adoecer. Você precisa diminuir. E eu já estou quase respondendo, né? Eu não tomo jeito. Diminuir essa velocidade. Porque, com certeza, tá? Se você não fizer isso, você vai adoecer. Então, Cris, quem é que está cuidando de você? Como é que você está fazendo esse autocuidado, que é o título da nossa live de hoje? E depois a gente conversa, fica sabendo das novidades aí do seu pai, que todo mundo gosta de chamar de Haroldinho. Você sabe, Ruana, que numa roda de conversa, no final a roda já tinha terminado, a gente estava despedindo, eu olhei para um rostinho assim,
na tela era de uma menina que não parecia ter 20 anos de idade. Aí eu falei, peraí, fulana, o que você está fazendo aqui? Você cuida de quem? Aí ela, eu tenho tal coisa, eu cuido de mim mesma. Ai, que legal! Falei, meu Deus, que emoção, que coisa assim linda, né? Porque a gente não aprendeu a cuidar da gente. Parece que é uma afronta, né, ao outro quando a gente cuida da gente mesmo. E meu pai sempre falou isso, ele sempre, acho que incutiu isso na nossa cabeça. Ninguém vai te fazer feliz, você tem que ser feliz, a pessoa vai te fazer mais feliz e você tem que parar para respirar, você tem que parar para cuidar do seu corpo, né? Que um corpo forte é que vai te levar para uma vida mais próxima daquilo que você deseja. E mesmo assim, Uhum. não precisa de nada, né? Nós somos humanos e por mais que a gente se cuide, às vezes as emoções são muito fortes e a gente vai cair, né? Eu acho que até o equilíbrio da vida é esse. Um dia a gente está em cima, um dia a gente está embaixo. A Sim. gente não, né, não tem aquela, a gente não pode deixar o mesmo tempo ficar embaixo. Mas como assim? Se você não aprendeu a se cuidar, como é que é esse não pode deixar? Porque a gente sabe que não pode deixar, a gente sabe que tem que se cuidar. Mas como é que faz isso? Né? Pois é, como? Esse é o problema. A gente A gente não tem a resposta para todo mundo, mas a gente tem a nossa receita que nós descobrimos para nós mesmos e que, de repente, pode ser útil para alguém adaptando a situação. Quer dizer, eu eu vejo você meditando, eu vejo você fez algo, constelação familiar, que eu acho o máximo, uma terapia fantástica, por sinal, que isso também te dá um retorno, não só financeiro, mas também um retorno de gratifi- gratificação. Como é que, qual a palavra melhor para usar? eu acho que traz paz, porque eu, Faz, né? quando eu fiz a foto, né, que você pediu, Cris, me manda uma foto para a gente divulgar. Eu falei assim, nossa, não tem nenhuma foto recente. Eu estava saindo, eu falei, pai, vem cá, vamos fazer uma foto. Aí, inédita E essa foto, hein? Ai, que bom! Foi inédita a foto, então. inédita. E aí eu falei assim, nossa, sabe como que, né? Bom, eu vou ficar na frente. E podem ter pessoas que vão falar, nossa, ela está na frente. Por quê? Porque os nossos pais estão atrás da gente, nos dando esse suporte de vida, né? E atrás deles são os pais deles, os nossos avós. Então é muito simbólico aquela foto e aquele posicionamento. Eu estou sim na frente, como no lugar dos filhos, indo para o futuro, e meu pai está atrás de mim, mesmo com Alzheimer. Constelação familiar. É isso. Mesmo Uhum. que muitas vezes ele não entenda nada, ele continua no papel de pai. O meu olhar é assim. E se ele tiver numa cama, em qualquer lugar que seja, mesmo no lugar de cuidadora, eu ainda o vejo como o grande. E isso me dá um suporte, né? Você falou, a constelação familiar traz, ela traz esse entendimento. Só que não é aquela história. Trouxe o entendimento e aí pronto, tá? Não. Ela trouxe o entendimento, ela trouxe qual caminho eu devo seguir se eu quiser viver mais em paz. Mas aí eu consegui, aí eu tenho que trabalhar. Então, é isso. Isso é um ponto de partida para eu ficar em paz no meu lugar de filha. Porque se eu saio desse lugar, as coisas vão se embananando e se juntam à confusão que já existe, né? Sim. Por isso que eu falo que quando o meu pai me chama de mãe, a minha mãe me chama de mãe, você está fazendo alguma confusão de papéis. Você é a filha que cuida. Você não é a figura materna. Você não é a figura paterna. Eu vou ser criticada por falar isso, mas é assim que eu penso. A minha mãe me chamava de mãe, mas eu sempre falei para ela, né? Eu sempre falava com ela como filha. E essa sempre foi a minha posição perante. E ela reconhecia isso. Ela não expressava, porque quem cuida é a mãe, quem cuida é o pai. Então, às vezes, essas confusões, infantilizar e etc., eu sempre fui
eu fui com o pé atrás. Eu acho que nós temos uma posição nesse mundo. Ah, mamãe morreu, então você ficou no lugar dela. Não, eu não fiquei no lugar de ninguém. Eu tenho o meu lugar nesse mundo, como irmã, como esposa, como filha, como psicóloga, como consteladora, como fotógrafa e assim por diante. Nós temos os nossos papéis. Eu posso estar batendo de frente com a maioria que está assistindo, mas desculpa, gente, eu acho que cada um de nós tem uma forma de enxergar. E foram anos cuidando, anos cuidando. Então, a gente aprende muita coisa. Mas o que você faz para se cuidar? Você medita, você tem... O que você faz? Eu só queria dar uma palavrinha sobre isso que você falou sobre Aqui, mãe. Eu não sei se meu pai vai chegar um dia a me chamar de mãe. E, assim, cada pessoa vai lidar com aquilo da maneira que conseguir. Mas eu acho possível aceitar ser chamado de mãe, mas sim, aceitável. sem se colocar Sem nele. se colocar. Mas, né, e, bom, é isso. Juana, É. Você sobre o... colocou perfeito. Você colocou perfeito. É aceitar ser chamada de, mas não se colocar no lugar. Tá bom. E porque, na verdade, assim, a gente às vezes sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue, né? Porque a gente vem aí de gerações que trazem questões. E se a gente não estiver disposto a realmente olhar para aquilo ali e falar, eu vou trabalhar aquilo ali, eu vou pegar o que me incomoda, o que me incomoda quando meu pai fala ou faz alguma coisa que gera um gatilho em mim. Tem jeito de eu trabalhar esse sentimento? Eu posso trabalhar esse sentimento? Enxergando que uma coisa do nada, porque às vezes uma pessoa fala uma coisa com a gente que quer dizer A, pelas coisas que a gente traz dentro da gente, a gente entende B. E aí a confusão está formada, né? Tá Mas formado. A eu não confusão tá formada. coisas que eu fazia antes. A meditação sempre fez parte da minha vida, os óleos essenciais, né, essas coisas de antes do meu pai vir para cá, eu já tinha esse olhar de que era uma necessidade cuidar do meu ser, né, do meu corpo e cuidar desse ser que habita o meu corpo, de cuidar de questões que esse ser traz, né, de trabalhar porque, né, eu tenho várias partes iluminadas e que mandam muito bem na vida, e tem outras que, meu Deus, não comecei nem a engatinhar ainda. Tem outras que ainda me atormentam e me tiram do eixo. Então, os óleos essenciais, né, assim, que eu desci hoje com de rosas e com de gerânio, para dar uma ancorada nesse sentimento que eu trouxe, né, antes da gente começar. Ainda está comigo, mas está bem mais brando. E tem pessoas que não conseguiram ainda, não sei se um dia ainda vão enxergar poder nessas coisas ancestrais, né? Os povos da floresta não usavam as ervas, então às vezes pegar um manjericão, fazer assim, na mão, cheirar. Meu pai tem esse livro aqui, ó, ele tem, né? É dele esse livro. E fala Ayurveda, cultura do bem viver. E fala muito aqui sobre os aromas, sobre os óleos essenciais. Eu acredito. Eu acredito nos óleos essenciais, nos florais, eu acredito. Eu sou terapeuta holística, então todas essas formações fazem parte do meu dia a dia. Inclusive, eu tenho uma amiga de São Paulo que é especialista em óleos essenciais, que seria uma excelente pessoa para bater papo em live, se um dia você se interessar, já que você gosta desse tema, depois eu te passo o contato, que ela tem live aí com ela recente e etc. Mas esse cuidado que você está falando é justamente isso, a gente cuidar não só do nosso corpo, mas principalmente do nosso emocional. Até porque
Desculpa. Até porque quando o nosso emocional chega a um nível de gritar, o que atinge é o nosso físico, é o nosso corpo. Nós adoecemos. As pessoas estão ficando ansiosas, estão ficando depressivas, as pessoas estão desenvolvendo doenças muito sérias, muito sérias. Eu tive também uma doença muito séria, que eu tratei ano passado e agora eu estou mudando completamente a minha forma de pensar, de me alimentar, de dormir, de me vestir, e etc. Por quê? Porque a gente quer dar 100%, mas 100% é pouco. A gente quer dar 120%, mas 120% é pouco. Quando a gente vê, a gente está dando 200% e está esquecendo que a gente precisa ter uma série de outras coisas acompanhando esse doar. Porque se eu adoecer, se você adoecer, quem vai cuidar do seu pai? Quem vai cuidar de fulana, de beltrana e etc. Então, quando eu faço a pergunta quem cuida do cuidador, é justamente para dar um alerta e deixar essa pergunta não para você, porque eu não fiz essa pergunta para você, basicamente, eu fiz para quem está assistindo, essas mais de 50 pessoas aqui, que por algum motivo segue uma ou outra, e eu peço que, por favor, me sigam também, que amanhã tem mais live, tá? E parece bobagem o aroma, como funciona, como ele dá um equilíbrio, a lavanda para você dormir. O seu pai usa também, não usa? E também usa o óleo de cannabis, se eu não me engano? Sim, usa. Eu acho que a gente tem que se propor a experimentar, né? Eu não compro nenhuma ideia, a pessoa fala, isso aqui é bom. E eu não estou também para vender nenhuma ideia. Olha, isso aqui usa que faz ser bom. Pode ser que não seja bom para aquela pessoa. Está sendo bom para mim. Mas experimenta. Abre um espaço na sua vida, porque do jeito que está, não dá. Então, alguma coisa você vai ter que fazer. Mas as coisas mais sutis, como os óleos essenciais, e posso até falar da alimentação também. Eu acho que é uma coisa sutil no sentido de que não vai virar a chave da noite para o dia, né? Você não tem uma coisa, né? Você não vai parar de comer uma coisa que te faz mal, amanhã você vai estar bem. Não funciona assim, né? Não. Então experimenta. Se é uma coisa que está todo mundo falando, e agora eu estou vendo vários médicos falando sobre óleos essenciais, né? Sobre esse poder das ervas. Experimenta, se dá esse presente. Na verdade, se dá essa possibilidade. Porque se não fizer nada, vai tudo pro buraco mesmo. Não tem jeito. Então, abre uma janelinha e se permita, durante 5 minutos diários, olhar para você mesmo. Eu falo muito das respirações. As respirações, elas me salvam, elas aquietam o meu coração. Mas você não acredita, não. Faz e sente no seu corpo. Se aquilo ali... Olha, a respiração, a gente não chega já num estágio... Eu falo que as minhas respirações são um estágio moderado, porque eu comecei ali pequenininho, eu não estou ainda no avançado, mas já cheguei ali no moderado, de fazer umas práticas não tão simples. Mas começa no simples. É um impacto tão grande que vale a pena dedicar ali, começando com 5 minutos diários, e vai mais um pouco, e vai mais um pouco. É como se a gente não tivesse saída. Ou você vai para um remédio controlado, que tudo bem também, se eu chegar no ponto de precisar, tô dentro. Mas se tiver como ficar sem ele, ou até com ele mesmo, com o remédio controlado, porque o remédio controlado, ele também não é milagroso, né? Às vezes as emoções, ele não vai dar conta daquela turbilhão todo que a gente está vivendo. Não, e de uma hora, a terapia holística não vai de uma hora para outra dar o resultado imediato. Isso é uma questão de constância, persistência, junto com outras atitudes. E nem não é só e nem o químico talvez vai segurar a onda. Não. Se fosse assim, estava tudo resolvido.
Mas então o meu autocuidado, ele passa por fazer o que eu gosto, né? Eu não abandonei. Eu acho que eu não abandonei, assim, nada do que eu gosto, né? A fotografia, que é o meu trabalho, eu falo que corre nas minhas veias. E se eu não tiver em contato com ela, claro que eu diminuí, mas se eu não tiver em contato com ela, eu vou sucumbir, sabe? Me Uhum. privar de uma coisa que é tão rica e me nutre tanto. O meu vôlei, que eu amo, amo e amo, e que me dá um gás total para a semana, eu também não deixei. Eu saí de outros vôleis em outros horários que agora não dá mais, mas Depois se adaptando até aonde pode, sabendo que, às vezes, posso adiar alguma atividade e voltar a qualquer momento. isso. E voltar a qualquer momento. Então, a gente sabe muito bem. Eu te interrompi, você desculpa. Termina seu raciocínio. Mas eu acho que era isso mesmo, é da gente entender que, igual você falou, tem algumas coisas que a gente vai ter que adiar, mas que outras coisas a gente, às vezes também a gente fica com uma certa preguiça, não, não vai dar por causa disso, mas se a gente for, vai ser tão bom que vale a pena o esforço. Sim, sim. Eu, às vezes, acordo de manhã, dia de fazer pilates. Meu Deus do céu, tem que ir lá. Não sei. Mas quando eu vou, chego lá e faço, saio de lá bem. Saio de lá bem. Mas o movimento de ir, às vezes, né, é por aí. Quando eu convidei você, quando eu convidei você para a gente estar conversando um pouquinho sobre o dia a dia, do cuidado, do autocuidado, etc., eu estava justamente com isso em mente que você falou, tá? Justamente isso em mente, para mostrar para as pessoas que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Você, por exemplo, você tem rede de apoio? Tem alguém te ajudando? Quando você precisa sair, tem alguém que fica com teu pai? Tem, né? Os meninos ficam com meu pai, minha mãe, quando a gente vai passar um fim de semana fora, vem E para cá. é a sua rede de apoio, a sua família. Sim. Ok, tudo Se eu bem. preciso, por um período curto, eu deixo meu pai sozinho aqui, vigia da porta avisado, câmera, por um período curto, ele fica ainda. Antes ele ficava um período maior, agora não fica mais, mas um período curtinho assim é tranquilo. E assim, se ele está alimentado, eu preciso sair, né? Aí é tranquilo. Então é saber também essas horas, desligar o gás. Uhum. A A vida, câmera também é importante. Eu usei muito câmera dentro de casa. É uma coisa as câmeras são simples, barata. São o que eu. importantes. E aqui tem um vigia da rua. Então eu posso, né, acionar o vigia qualquer coisa. Né? Eu não vou ficar Uhum. na câmera, mas se for um período curto, eu vou olhar mais vezes. Mas, Uhum. né, aquela coisa assim, não dá para levar a mesma vida de antes. Não, não dá para levar a mesma vida de antes. Inclusive, nem é para a gente levar a mesma vida de antes. É um Uhum. desafio que veio para nós por algum motivo, sabe? Para a gente olhar para as nossas sombras, para a gente enxergar o amor, não sei. Mas não é para levar a mesma vida de antes. Inclusive, o intuito não é esse. O intuito é para a gente realmente dar uma sacudida. Nada vem. Não, nada não. É o Mas seu som de vez em quando, o seu som, o seu áudio de vez em quando falha, tá? Eu não sei se é algum problema. nossa, eu não estou notando, está muito ruim. Não, foi só pequenas falhas, principalmente, mas de palavras, que a gente raciocina e entende a frase normal. É que fizeram o comentário, eu estou reforçando. Mas, Cris, e esses. Quer dizer, para quem não sabe, quem me segue e não conhece a Cris, eu peço que passem a segui-la. Memórias do Alzheimer, o canal dela, tá? Memórias de Alzheimer. Isso. E obrigada. A minha também ficou embora. Até porque hoje é o mesmo dia de ontem. Ah, tá. O assunto é sobre o Alzheimer, o cuidado, o autocuidado, tá, gente?
eu não fixei aqui, foi falha minha, depois eu resolvo. Mas o que que acontece? Acontece que você teve uma ideia de fazer trabalhos voluntários, de estar levando seu pai num lugar, não sei se você pode falar sobre isso, tá? Você fica à vontade. Surgiu essa ideia. E como é que está sendo isso? Está acontecendo? Como é que foi a primeira vez? Como é que você está se sentindo perante a essa situação, a essa decisão? A decisão veio para, assim, como para ser um respiro mesmo, né? Porque Uhum. eu ficava aqui trabalhando, eu estou aqui no estúdio, eu ficava aqui trabalhando, até atendia pessoas, e ainda atendo pessoas, né? Com meu pai aqui. Fotografia é tranquilo, ele passa, tá? Ele não atrapalha em nada. Quando é constelação, às vezes ele vem também, e também tá tranquilo, mas ele começou a vir com mais insistência. Então, falei, nossa, vamos arrumar um lugar para ele ficar, né? Então a gente foi para algumas casas chamadas casas de repouso, né? E aí encontramos uma que tem pessoas como ele também. E tem pessoas lúcidas que vão morar num lugar para serem cuidadas, terem assistência médica, alimentação, um pilates, uma ginástica, fisioterapia, mas que elas podem sair e voltar, o lugar é aberto, né? Não para pessoas como meu pai. Então são pessoas que também, como ele, não estão num estágio avançado da demência, que ainda se relacionam, conversam, são ativas. E como ele fez trabalho voluntário a vida inteira, a ideia foi falar isso para ele, né? Para ele poder querer ir. Eu achei mágico, eu achei mágico. Foi muito bom. E ele adora. Ele não fala assim, ah, não vou e tal. Ele já se arruma, já fica ali pronto, já gosta. Ele, quando chega, ele não lembra muitas vezes onde esteve, o que que rolou. Mas você vê que ele está num astral legal, que ele está, sabe, ativo, que ele está participativo e que ele está se situando em si mesmo, né? Pode parecer Uhum. engraçado que quem convive com um paciente com Alzheimer fala isso, fala assim, a pessoa não sabe de nada, mas não é questão dela saber e tal, exatamente, mas é como se dentro dela movimentasse alguma coisa que fizesse ela ficar mais ali, desperta para a vida e com vontade de viver. O meu pai, ele mesmo parece que ele, mesmo que ele, quando ele não tem muita vontade, ele se força, porque a disciplina é maior. Então ele quer viver, ele quer fazer as coisas. Ele tem dia que ele fala, hoje eu não estou muito bom. Não, mas vamos lá, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Se fala que é trabalho, então trabalho é a palavra mágica para ele. Ajudar, trabalhar, ele topa tudo. Então tem sido maravilhoso e são 2 dias na semana que eu fico Isso que eu também ia perguntar. sem essas demandas. Durante 2 dias, 2 dias na semana, já tem quanto tempo que está acontecendo isso? Nossa, deve ter uns 2 ou 3 meses, por Mais aí. ou menos, né? Deve ter uns 3. Tá. E você deixa ele lá, ele está fazendo trabalho voluntário, na verdade ele está sendo cuidado, está sendo olhado, dão alguma atividade para ele, que eu acredito que isso seja bem combinado, bem acertado, e ele acaba cuidando de outras pessoas, Ele ao cuida da contrário, mim, ele do jardim. participa das atividades, as atividades físicas, né, movimento com bola, e ele conversa, e meu pai é conversador pra caramba, né? Ele, num primeiro momento, ele é tímido, muitas pessoas perguntam se ele não sorri. Ele sorri muito. Ontem, num papo que a gente estava tendo, ele deu aquele sorriso. Mas é porque tem hora que você não está com o celular ali o tempo todo para pegar uma coisa assim espontânea, né? Mas ele é Tá. muito sorridente e participativo. É como se fosse uma creche de adulto, né? Que a gente já conhece algumas que funcionam nas capitais, em que, no caso, a pessoa que trabalha fora, tem filho pequeno, não sei o quê, deixa de manhã e de noite vai buscar. No seu caso, você faz 2 vezes na semana para focar o seu trabalho naqueles 2 dias e poder se dedicar melhor. Foi uma ideia que eu não tenho crítica nenhuma, inclusive, talvez você tenha sofrido alguns questionamentos, porque algumas pessoas não aceitam esse tipo de posição. A mãe é minha, eu cuido, o pai é meu, eu cuido.
mas cada um sabe dos seus limites, cada um sabe das suas necessidades, cada um que cuide da sua vida. E eu aplaudo. E, na verdade, assim, cada um faz o que consegue fazer. Quando a gente vê uma pessoa, Cada um. claro que a gente não vai chegar no extremismo do distrato, né, com o idoso ou com qualquer ser humano. Mas se a pessoa, às vezes a pessoa não tem forças nem para cuidar dela, é uma pessoa que nunca olhou para si mesma. Eu acho que, assim, para você cuidar de qualquer pessoa e ainda uma pessoa que tem demência, que é uma pessoa que você vai ter outro tipo de interação, é uma interação, às vezes, que nem é física, sabe? É uma interação que você está ali, assim, a serviço daquele ser, como aquele ser está a seu serviço, né? Como estamos todos a serviço uns dos outros. Mas, se eu não estiver em contato comigo mesma, como é que eu vou estar disponível para o meu pai, né? Então, às vezes a pessoa ela nunca olhou para si mesma, que vai criticar a forma como alguém cuida do pai ou da mãe, ou que não dá atenção, ou que muitos cuidadores falam isso, né? Que a pessoa é só uma porta, é uma cadeira que está lá e que as pessoas chegam e nem cumprimentam. Não é todo tempo que a gente está afim de estar ali e tal, porque às vezes eu não estou afim de estar ali nem para mim. E, tipo assim, tudo bem, não é toda hora que eu estou pagiando meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa que dá cara mal, tem os cuidados que precisa ter e tal, mas não é aquela... Ele se movimenta, ele faz, ele acontece, ele conversa. Tem uma postagem dele de que você mostrou que ele guarda lembranças. Gente, isso é maravilhoso. Então, às vezes a gente critica uma pessoa que não está dando conta dela mesma. E ela fazer aquilo ali para ela já é muita coisa, né? E eu, assim, o meu sonho dourado, a minha meta hoje, atualmente, é que meu pai durma, né, nesse lugar uma vez por mês, um fim de semana por mês, sabe? Que ele vá para lá no sábado de manhã, igual ele vai, e volte só no domingo, sabe? Para a gente acordar no domingo sem demanda, né? E ficar. Na verdade, ele só não fica lá domingo, porque domingo é um lugar que os familiares geralmente vão visitar e não tem atividade, né? Mas a minha meta é que ele fique, nem que não seja domingo, que seja um outro dia, mas que uma dormida por mês. Eu acho que tem para todo mundo, né? Porque não adianta nada ele estar lá, igual você falou, né? Bem cuidado, e a família. Então, é o olhar, é como se fosse tirar um pouquinho daqui, parece que é um deszelo, né? Não sei se existe essa palavra. Para poder o resto ficar mais bem cuidado, e aí todo mundo fica melhor. É uma questão de saúde mental. Porque eu vejo muito as famílias adoecem junto. Relacionamentos acabam, filhos não recebem a atenção que é necessário, principalmente numa faixa etária. Então, você acaba se cobrando muito, que aqueles 100% não é mais suficiente. É 150, é 200. Quando você percebe, você não consegue fazer o seu simples, tomar um banho. Você não consegue tirar a roupa que você dormiu, porque você já levanta de manhã, já na demanda. E quando você olha, está na hora de fazer o almoço, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Porque isso acontece e aconteceu comigo algumas vezes. Você olha e fala, gente, eu ainda estou de pijama. A minha mãe estava arrumada, limpa, alimentada, e eu ainda estava de pijama e muitas vezes sem café da manhã. Então a gente acaba falhando conosco. Por isso a importância do autocuidado. A gente roda, volta para eles, né? Mas é interessante a sua experiência, você compartilhar essa ideia. É uma ideia que você teve até para ter saúde mental, emocional e estruturar novamente, porque a nossa vida muda totalmente. Muda totalmente.
E aceitar essas mudanças faz parte, porque se você ficar lutando o tempo todo, só eu, só eu, só eu, só eu, daqui a pouco não é nem você, é outra pessoa que vai estar cuidando de duas pessoas. Aí vai dar um nó tremendo, um nó tremendo. Não sei se você quer complementar, às vezes, Hoje a gente está filosofando, né? Então, Estamos, né? eu acho, Estamos filosofando. eu acho que eu estou tão inserida nesse contexto, desse tipo de papo, Juana, que virou um lugar comum. Vira, né? Eu queria que você falasse, você falou de algo que você estava conversando com um grupo de pessoas, um link, que tinha uma moça de 20 anos. O que que é? Fala pra gente. De repente, isso está aberto? É só um grupo fechado? Como é que está funcionando? De que é a ideia? Maraci, clica aqui em cima onde está Ruana.Labres, tem uma setinha para baixo, tem o Insta dela, tá? Que é o Memórias de Alzheimer. Eu falei que o autocuidado deveria ser ensinado nas escolas, né? Assim, olhar para a gente. Seria essa parte que não dá lucro, né, Juana? Cuidar da parte de ser. Na verdade, ela dá muito lucro, porque ela vai possibilitar a gente render tanto que ela vai dar lucro, mas não é imediato, né? E o imediatismo reina. E que deveria ser que nem escovar dente. Não é fácil, né? A gente tem que falar para os nossos filhos escovar dente. Eu lembro que eu assisti uma palestra de um filósofo que ele falava que os meninos só iam começar a escovar dente quando começasse a beijar na boca. E fala assim, relaxa, você vai ensinar e tal, mas que eles só vão mesmo fazer de fato quando eles começarem a fazer isso. Porque fazem, mas de fato, só quando se tornar necessário. Isso. Entendi. E aí, Gostei. sempre é tempo de começar, sempre é tempo de começar a olhar para si mesmo. Nem que seja só sentar, ficar parado e respirando sem nenhuma técnica. Só fica sentado. E é difícil ficar sentado. É difícil, né? Quando a gente está ansioso, é muito difícil, fica 1 minuto. E depois vai indo por mais tempo, por mais tempo. Isso nossa, é tão sagrado e traz tantos benefícios. Então, assim, já que a gente não aprendeu na escola, vamos um pouquinho a cada dia, que a gente colhe muitos resultados. Mas aí, sobre a roda, no Instagram, né, eu conversava muito com as pessoas. Roda. Obrigada. Eu conversava muito com as pessoas no direct. Eu batia papo, era assim, era um momento de como se fosse, né? Porque eu sou cafezeira pra caramba. Eu acordava tomando café e tomava café até... Hoje eu não posso me dar mais esse Direto. luxo, porque o meu coração não aguenta mais. Então eu tomo café só de manhã e quando eu tô bem, assim, muito bem, eu tomo um cafezinho depois do almoço também ou à tarde. Mas tá bom. Muito bom. Então eu notava que as pessoas estavam muito a fim de conversar, assim como eu. Porque a fala, ela é um instrumento poderoso. Só da gente falar, de tirar da gente aquilo que está massacrando, já é um alívio. E eu hoje não consigo mais acompanhar o direct, né? Conversar com as pessoas como eu gostaria. Porque acaba que a demanda vai aumentando, a conta vai crescendo, e são muitas pessoas querendo conversar, assim como eu. E aí eu falei, nossa, vamos abrir uma roda de conversa. Então, acontece hoje, a roda ela é quinzenal, acontece às quartas-feiras, é uma roda gratuita e acontece aqui, né, no Instagram. Eu tinha aberto para as 20 pessoas, para não ficar muito confuso, né, assim, a gente poder realmente ser um lugar que não é terra de ninguém, né, porque a internet é terra de ninguém. E lá não é um lugar terra de ninguém, o encontro acontece, na verdade não acontece no Instagram não, acontece pelo Meet. Meet. Eu achei estranho, mas tudo bem. É pelo Meet. E aí Fantástico. Hã? Não, uma boa ideia, inclusive. E aí a gente abriu agora para 20 e poucas pessoas, as primeiras que entraram.
Adoraria que fosse para todos, mas acaba que a gente não tira tanto proveito, porque é um lugar mesmo de acolhimento, para a gente falar das nossas angústias mesmo, porque não é mascarar, é lindo, maravilhoso, é um presente estar com meu pai, mas é uma peleja também, é uma peia, né? Então é para falar disso, é para compartilhar, é para acolher. Isso. Agora, depois de 2 anos de conta, nós vamos abrir a jornada, que vai ser uma jornada paga, vão ser só para 10 mulheres, onde a gente vai realmente dar, né, uma atenção maior, muito maior umas às outras, e incluir essas práticas todas que a gente se beneficia. E vamos lá, pensando, né, em coisas para a gente se encontrar e aprender umas com as outras. E outra coisa que me toca muito é fazer parte de grupos, porque sozinha é muito difícil. Então, é assim, de um grupo aqui que dura X tempo, ali nós vamos receber novos ensinamentos, nós vamos fazer práticas juntos, mesmo no online, e também grupos presenciais, aí aquele grupo te dá uma força, beleza, aconteceu naquele tempo. Dali a pouco você vai sozinho e tal, aí a vida vem, quase que te engole, e às vezes engole. Aí vem uma outra prática, que pode ser individual, pode ser um grupo. Uma amiga me apresentou um tempo atrás a imersão no gelo. Eu falei, nossa, esses dias eu estou precisando de mais de uma imersão no gelo, que eu estava pilhada. E aí, eu não tenho coragem. Ai, é tão gostoso. E aí alguém apresenta coisa, alguém te chama para uma fogueira que vai acender, e você tem o fogo ali para te fortalecer. Então, sozinho, eu não consigo. Então é isso, é estar aberta ao que o universo mandar. Mas para a gente se conectar com isso, com as coisas que vêm, a gente tem que estar primeiramente perto da gente mesmo. Para a gente conseguir abrir, entregar e falar, manda universo, manda o que eu preciso, que eu estou pronta para receber. Quando a gente fala no autocuidado, em se cuidar, eu não estou falando da gente que cuida de alguém com demência. Isso é com qualquer situação. Eu tenho uma prática de me olhar no espelho. O que eu gosto de mim, o que eu não gosto de mim, mas não é o físico. É se olhar e ver o que você pode melhorar, o que você pode fazer. Qual é o seu planejamento? Tirar da gaveta. Não, eu quero realmente me dedicar a me formar nisso. Na pandemia eu me formei em gerontologia. Eu fiz uma pós e eu estudava todos os santos dias, de 8 a meio-dia. Eu levantava de hora em hora, porque a gente precisa ir no banheiro, pegar uma água, pegar um café, né? Mas todos os dias. Porque isso é a meta. A gente precisa de metas, a gente precisa ter sonhos fora do papel, porque senão elas vão continuar sendo sonhos. Porque, na verdade, Ruana, todo mundo tem seu Alzheimer, né? Isso aqui é vida, a gente está aqui para ter esse tipo de experiência. Né? Um é o Alzheimer, o outro é outra coisa, o meu só chama Alzheimer. Mas a vida está aí para todo mundo. Está aí para todo mundo. Eu tinha prometido para você não passar de 1 hora de live, ainda temos uns 6 ou 7 minutos, mas eu não vou te prender esse tempo todo, até porque eu quero primeiro agradecer de você estar aqui comigo. Você podia ter conversado, cancelado, mudado, mas você fez a sua parte, você contribuiu, o pessoal todo que está aí percebeu. Se você quiser falar comigo depois, você fica à vontade. Se eu puder ajudar em alguma coisa, você fica à vontade, tá? Dizem que eu sou a pessoa mais paciente do mundo, mas é mentira. Até fofoca da brava. Eu sou brava, tá? Ana, Estou com vontade de espirrar. Fala. Eu liguei para uma pessoa muito especial, que é a Lelê. Ela é alquimista da alma. Ela faz Legal. os sinergias de óleos essenciais e ela faz esses vídeos lindos para o nosso perfil, né? Ela faz essa arte, cria essas coisas lindas e super sensível, né? Aí ela falou, Cris, faz parte do autocuidado você cancelar. Eu falei, nossa, obrigada.
falando isso, né? Porque eu sei, mas às vezes a gente está tão tomada que não raciocina direito. E aí conversar com uma pessoa é aquela história da fala, né? Só de colocar para fora, às vezes já dá uma aliviada. Então, ter pessoas que a gente pode contar com elas e para ser um ouvido, para ser um amparo, é muito importante. É o chamado rede de apoio, né? Cada um faz um pouquinho que se torna muito. Sim, isso é uma grande verdade. Bem, meu anjo, eu quero convidar vocês que essa semana é uma exceção. Eu estou fazendo só 2 lives por semana, mas essa semana, quando eu vi, eu marquei 4 lives, porque eu não podia parar de contar essas histórias, mas semana que vem eu volto no meu ritmo, no meu autocuidado. E eu queria convidar vocês que ainda não estão me seguindo, amanhã eu vou estar recebendo a Rebeca, que já é uma amiga, falando da Paulinha, no mundo da Paulinha, no mundo de Paulinha, que é o canal dela. Eu vou estar recebendo na quarta-feira uma pessoa assim que é apaixonante, é o Rafa, que cuida do pai dele, o seu Fernando, que teve um AVC. E para fechar a semana, quinta-feira, eu vou estar trazendo também uma pessoa inédita no canal, que é a Rita Nora, que cuida do velho Geraldo. E são histórias que a gente tem que acompanhar, porque a gente sempre tira alguma coisa de positiva nessas lives que a gente pode se adaptar. Pessoas que se reinventaram, pessoas que tomaram decisões de assumirem responsabilidade, de assumirem seus pais, seu sogro, sua mãe, não importa quem, e está aí, está aí. Está aí mostrando que sim, é possível. É possível. Se você tiver tudo, ou quase tudo, bem organizado, né? Vamos dizer assim. Se você tiver realmente força de vontade e acreditar naquilo. Então, muito obrigada, tá, Cris? Muito obrigada. Eu acho que você contribuiu muito hoje. Eu estou feliz. Eu te agradeço, Ana, e pode ter certeza que assim, eu só estou aqui porque eu senti que poderia estar, né? Faz parte do nosso autocuidado. A gente também fala não para algumas coisas nossas que a gente gostaria muito, mas que não é o momento. Então, muito obrigada Sim. por Tá estarmos bom? aqui. Gente, até amanhã, às 19 horas, então. Bom. Eu vou colocar você como colaboradora e essa live vai estar no seu feed também, tá bom? Obrigada, Ana. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.